Saiu agora, Zé Boto se reúne pela chegada de jogador português. A verdade sobre Ezequiel Barco no Flamengo, várias outras notícias, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Bruno Negro? Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. E Flamengo finalizou o seu penúltimo treinamento com foco total na partida diante da equipe do Palmeiras, que acontece depois de amanhã, dentro do estádio do Allianz Parque, às 4 horas da tarde. Amanhã, bem cedinho, sabadão, já tô partindo para São Paulo para fazer essa cobertura maravilhosa para você, torcedor rubro-negro. Gonçalo Plata tá fora do jogo, isso aí é figura carimbada fora da partida, só deve realmente voltar na partida contra os Perrans da Tunísia, partida essa pelo Mundial de Clubes. A viagem dele tá assegurada para os Estados Unidos. Alan e Eric Pulgar ainda são dúvida para esse confronto diante da equipe do Palmeiras. Irão passar por uma reavaliação amanhã no CT Ninho do Urubu, que vai ser o último treino do Flamengo. E tem a questão também de Nico de la Cruz, que a priori só retorna no jogo diante da equipe do Fortaleza, a ver se vai ter uma melhora muito grande nesse panorama para esse jogo contra o Palmeiras. Portanto, o Flamengo desfalcado de Wesley, desfalcado de Alan, desfalcado de Pulgar, desfalcado de Gonçalo Plata, desfalcado de De la Cruz. A priori, 5 desfalques para encarar o Palmeiras. Mas é entrar para ganhar, meu amigo. É clássico do futebol brasileiro. O Flamengo tá proibido de perder. Se possível, vencer o Palmeiras dentro da casa dos caras, com gramado sintético, com estádio lotado. Tá tendo uma mobilização enorme lá em São Paulo em função desse jogo, e o Flamengo tem que entrar ligado nessa bagaça, beleza? Vamos avançando, estão definidos todos os 16 clubes, pessoal, para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos caiu, rapaz, pro CRB. Aliás, tem 2 clubes alagoanos nas oitavas de final da Copa do Brasil. A nação alagoana já fica aí em êxtase, né? Tem o CRB, tem o CSA, aumenta a chance do Flamengo, quem sabe, jogar em Alagoas. A CBF ainda vai definir a data do sorteio dos confrontos. Entretanto, as partidas já têm data para acontecer entre o dia 29 de julho e o dia 7 de setembro, pessoal. 7 de agosto, melhor dizendo, né? Vão acontecer essas partidas, então eles devem empurrar esse sorteio aí, certamente, para depois do Mundial de Clubes. O Flamengo que pode enfrentar Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, tem o Retrô do Pernambuco, alô, nação pernambucana, pode enfrentar também, São Paulo ou Vasco, pessoal. Algum desses será o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. É isso que eu acabo falando. Porque a prioridade é isso, prioridade é aquilo. Acaba pegando o CRB, com todo respeito ao CRB, o CSA, aí avança ali com o time misto a próxima fase, que já é um pouquinho mais difícil, não é o Botafogo da Paraíba, mas avança as quartas de final, né? Vai avançando e o brasileiro vai ficando para lá, a prioridade muda. Espero que não mude. Eu quero que o Flamengo seja campeão brasileiro, porque já sequer briga pelo Campeonato Brasileiro, já tem aí uns 5 anos, né? Desde 2020, quando o Flamengo de fato brigou e foi campeão. O Flamengo não briga até as últimas rodadas. Porque com o Tite, o Sampaoli chegou com possibilidade de ser campeão na última rodada. Mas tinha que fazer 8. E o Palmeiras perdeu o jogo ainda, uma série de... Isso aí, pra mim, não é brigar, beleza? Flamengo reencontra Palmeiras no Allianz Parque quase 5 anos após escalar categoria de base, após aquele surto daquela doença braba, lembra? Que teve no CT
Nildo Bui, ficou um monte de jogador do Flamengo fora, só teve o Gerson, Thiago Maia e o De Arrascaeta, o resto foi tudo garoto de 15, 16 anos, eu sei que não foi só 15, tinha 17, 18 anos de idade, o Flamengo usou a sua categoria de base. Richard Rios, inclusive, compunha aquele time do Flamengo para enfrentar o Palmeiras. O Neneca era o goleiro naquela oportunidade, né? Uma das primeiras vezes que o Neneca figurava ali como titular do Flamengo do profissional. Acho que foi até a primeira vez que ele jogou entre os principais do Flamengo, né? Naquela oportunidade, o Flamengo tinha 20 jogadores fora e o treinador foi o Jordi Guerreiro, que estava à beira do gramado, que o Domenech Torrent também estava fora. E mesmo assim o Flamengo se superou. O Palmeiras até abriu o placar naquela oportunidade. O Flamengo empata com o Pedro. Depois teve até uma grande oportunidade com o De Arrascaeta para vencer. Acaba não vencendo e o Flamengo consegue o empate, né? O que todo mundo dizia que o Flamengo ia perder, os palmeirenses falando que o Flamengo estava com medo de jogar com a base, o Flamengo foi lá e empatou, garantiu o pontinho, que inclusive catapultou o Flamengo a ser campeão brasileiro naquela oportunidade, porque acabou que no final do campeonato, esse pontinho que o Flamengo ganhou fora de casa fez toda a diferença para o Flamengo ser campeão, porque ficou bem pau a pau ali a distância entre Flamengo e Internacional. Então é bom lembrar dessas situações. O Palmeiras é freguês jogando... Gente, isso eu tô falando, tô trazendo, é factual, tá? Ah, mas perdeu lá pro Palmeiras na final da Libertadores. Ah, mas o Palmeiras foi rebaixado em função de uma vitória do Flamengo em cima do Palmeiras, gol do Wagner Love, lá em Volta Redonda. Lembra dessa oportunidade? Também já machucamos eles também. Caiu para a segunda divisão, né? É melhor perder um título de Libertadores ou cair para a segunda divisão? É tudo uma merda, mas cair para a segunda divisão é muito pior. Pelo menos eu penso dessa forma. Desde 2017, o Palmeiras não vence o Flamengo dentro do Allianz Parque em campeonatos brasileiros. O Palmeiras até venceu o Flamengo no ano passado, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, por 1-0. O Flamengo havia vencido por 2-0, dominando completamente a equipe do Palmeiras, jogando dentro do estádio do Maracanã, com o Tite como treinador do Flamengo. No jogo da volta, o Flamengo, enfim, não atacou, ficou na retranca naquele estilo lá do Tite e acabou que o Palmeiras conseguiu fazer 1-0, o Flamengo ficou naquilo ali, soube se defender bem e acabou avançando naquela oportunidade para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras naquela partida. Então, são dados. Até na vez que o Palmeiras venceu o Flamengo, eles foram eliminados, jogando dentro de casa. E aí eles botam aquele volume altíssimo daquele hino deles para abafar a torcida do Flamengo que fez a festa lá no Allianz Parque. Cara, pelo que eu percebo do Palmeiras, é uma equipe de fato muito competitiva, é líder do Campeonato Brasileiro, é líder na classificação geral da Copa Libertadores, mas tem um desempenho melhor fora do que dentro de casa. Verdade, venceu o Ceará, meteu 3-0, mas muito em função da genialidade de Estevão, que cavou um pênalti e o VAR foi na dele, porque para mim aquilo ali não foi pênalti. Mas tudo bem, até acredito, o Ceará pouco ameaçava, até acredito que o Palmeiras se classificaria. Estevão que estará frente a frente ao Flamengo em uma das suas últimas aparições com a camisa do Palmeiras. Então tem que tomar cuidado com um garoto que certamente estará inspirado. Deu entrevista após o jogo ontem e citou o Flamengo. Tá aí, ó. Não só esse, mas hoje foi uma final para a gente. O Abel sempre fala para a gente, todos os jogos são finais, todos os jogos são decisivos. Estamos encarando mais um jogo como se fosse uma final. Isso não muda pra gente. A gente sempre busca a vitória, o resultado positivo. Vamos fazer o máximo para fazer aqui dentro de casa, disse Estevão sobre a partida diante da equipe do Flamengo, pessoal. Então o Felipe Luiz vai ter que baixar Diego Simeone para achar uma
uma situação para travar o jogo do Estevão ali pelo lado direito, né? Tem o Ayrton, tem o Alexandre, que é muito experiente, já marcou diversos pontas ali. Vai precisar da ajuda ali da descida de algum ponta também para reforçar aquele lado. O Flamengo terá que ser sólido defensivamente se quiser vencer na casa do Palmeiras. E o Flamengo tem a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, inclusive. Tá empatados, o Flamengo, se não me engano, tomou 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também tomou 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Flamengo tem um saldo melhor porque marcou mais gols nas suas partidas. Apesar do Palmeiras ser o líder, os melhores números de gols feitos e gols marcados tem o Flamengo. A diferença está justamente nos confrontos contra Inter e Vasco. O Flamengo empatou os dois, o Palmeiras venceu os dois, um dentro do Beira-Rio e outro no Mané Garrincha, campo neutro ali, onde o Hugo Moura deu uma entregada lá, deu um passe, da base do Flamengo, dando esse mole lá do Vasco. Isso tá no VAR também, e o jogador do Palmeiras fez o gol e ganhou naquela oportunidade. P9 com faro de gol. Segundo o levantamento do GE. Globo, Pedro aparece na lista de maiores artilheiros da história do Maracanã com 98 gols marcados. O atacante marcou na vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba na última quinta-feira pela Copa do Brasil. Primeiro, evidente, é Zico. Galinho de Quintino com 319 gols marcados. Depois tem o Roberto Dinamite, o segundo. Terceiro, Romário com 190. Doval, o quarto, com 112. Luizinho Lemos, o quinto, 108. Jairzinho é o sexto com 106. Dida, ídolo do Flamengo, lá nos anos 70, 60, 104 gols. Quarentinha, o oitavo, com 100 gols. Valdo, 98 gols, o nono. E Pedro, do Flamengo, o nono, com 98 gols marcados. Tem até mais gols que o Gabigol, rapaz, feitos dentro do estádio do Maracanã, em toda a história do Maracanã. Reforma, pré-reforma, sentar reforma, antigo Maracanã, novo Maracanã, Maracanã no PAN, Maracanã com geral, enfim, o Maracanã todo. Pedrão bota a bola pro fundo do barbante. Matias Vinha progride em recuperação, faz uma parte das atividades com o grupo e fica perto do retorno pelo Flamengo, galera. Informação aí da Letícia Marques do GE. Globo, o clube trabalha para ter lateral na lista de relacionados, pelo menos diante da equipe venezuelana do Deportivo Táchira, na próxima quarta-feira, minha galera. Olha aí, Vinha está indo a campo no Ninho do Urubu e fez uma parte dos trabalhos em conjunto com seus companheiros, enquanto ainda segue um cronograma individualizado. Ele está bem próximo de ser integrado totalmente às atividades com o elenco. A tendência é que isso ocorra de forma que não tenha impeditivos para que o lateral possa ser relacionado para a partida diante da equipe do Deportivo Táchira. O lateral teve uma grave lesão, aliás, graves lesões no plural, uma lesão multiligamentar no joelho, teve ruptura completa de LCA, ligamento cruzado anterior, medial, menisco, fratura na tíbia, enfim, uma série de problemas que teve o Matias Vinha no dia 11 de agosto de 2024, no ano passado ainda isso, no embate diante da equipe do Palmeiras. Teve até um rapaz que comentou aqui quem foi o cara que chegou no Vinha da forma que chegou. Eu esqueci o cara do Palmeiras, se lembrar, comenta aí de novo. O problema, além de afetar o menisco do joelho direito, também atingiu o ligamento cruzado anterior, o que aumentou a gravidade, né? De todas essas lesões que ele teve, a do ligamento cruzado anterior é a mais grave de todas, e ele ainda exatamente, fraturou a tíbia, tudo que eu comentei aqui. O objetivo do Flamengo é tê-lo à disposição nos 2 jogos antes de embarcar para a Copa do Mundo de Clubes. O Deportivo Táchira, na quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, e o Fortaleza, no dia 1º de junho. Os minutos em campo, claro, serão controlados a partir da condição de jogo e do retorno gradativo, paulatinamente retornando aos gramados. O Flamengo passou os últimos meses trabalhando para ter Vinha com a delegação para o Mundial. Com o Uruguai,
Felipe Luiz passará a ter 3 opções na lateral esquerda: Alexandro, Ayrton Lucas e também o uruguaio Matias Vinha. E aí, quem sabe, ele pode montar um esquema com 3 zagueiros, um pouco mais defensivo, se ele botar o Vinha como ala, o Alexandro como zagueiro ali caindo pela esquerda, ou então o Ayrton Lucas como ala para correr, porque olha, vai ter que ter variação tática ao Flamengo se quiser avançar longe, se quiser chegar longe nesse Mundial de Clubes, se quiser fazer bonito contra os clubes europeus que têm um orçamento maior, tem um time melhor, e nós precisamos reconhecer isso. Eu não vou ficar aqui iludindo o torcedor dizendo que nós vamos ganhar o Mundial, porque eu não sou esse tipo de comunicador. Respeito quem é, mas aqui não tem esse papo. O papo é reto, não tem jeito. Diego Ribas mantém portas abertas para retorno ao Flamengo na comissão técnica do técnico do Mengão, Felipe Luiz, pessoal. E ele falou o seguinte: é uma dupla maravilhosa, né? Felipe Luiz e Rafinha sabem muito de futebol e tem resenha para sempre também com essa dupla. No meu caso, é uma possibilidade em algum momento assumir um cargo na comissão técnica, mas nesse momento não. Eu decidi, desde que encerrei minha carreira, seguir um novo rumo, como palestrante, mentor, comunicador, e estou muito feliz fazendo isso, mas Diego Ribas deixou as portas abertas para quem sabe isso acontecer no futuro. Ganho financeiro com Michael? Como assim, Pedrão? Segundo o jornal O Globo, a diretoria do Flamengo já mapeou novos reforços e tem a expectativa de ter um ganho financeiro, potencial financeiro, com a saída de Michael. Atualmente, o Al Duhail do Catar tem interesse na contratação do atacante. O jogador tem um dos maiores vencimentos, um dos maiores salários do clube, faturando acima da casa dos R$1,5 milhão de reais por mês. A sua saída servirá para o Flamengo ter espaço na sua folha, no seu orçamento, e oferecer um bom salário para uma futura contratação, pessoal. É de fato, é um altíssimo salário e não está entregando muita coisa. Entrega raça, vontade, isso não falta para ele, profissionalismo, isso não falta para ele, mas o momento técnico realmente tá quebrando a bola, a gente precisa ser sincero. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Wesley do Flamengo virou o plano B para a lateral direita do Manchester City. A equipe de Pep Guardiola colocou como alvo principal para a posição o inglês Tino Livramento, do Newcastle. O Manchester City, porém, sabe que não terá uma negociação fácil. Newcastle não pretende facilitar a liberação de Tino por entender que ele é um jogador importante para o clube. O lateral tem valor de mercado avaliado na casa dos 35 milhões de euros. Enquanto isso, o Wesley segue focado nos compromissos do Flamengo. E tem outra, o Newcastle foi comprado pelo príncipe árabe. Agora eles têm dinheiro pra caramba também, igualzinho o Manchester City. Né? É muito mais fácil eles virem aqui e tirar o Wesley do que tirar o Livramento do Newcastle. Não tenho a menor dúvida disso. José Boto se reuniu ontem com João Félix e o seu empresário, o Jorge Mendes, por videoconferência. João e seu staff elogiaram muito a estrutura do clube e o interesse do Flamengo, mas a prioridade é seguir na Europa nesse momento, pessoal. Tá aí, informação do Vene Casagrande. O Mauro César traz a informação também sobre Ezequiel Barco, que foi ventilado no Flamengo pela imprensa argentina, pela TNT Sports da Argentina. Ele que foi comprado no ano passado pelo Spartak Moscou por 14 milhões e 600 mil euros e tem ótimos números na temporada russa. Assim, o Flamengo não vê possibilidade de trazer o argentino de 26 anos no momento que cairia como uma luva no Flamengo, não tem a menor dúvida disso. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.